Olá pessoal que estão cursando a disciplina Economia Internacional. Meu nome é Edivan Oliveira, estou cursando o curso de Administração de Empresas já no sétimo período na Universidade do Campus Recife, da Universo, né? Esse trabalho é dirigido ao Fórum, né, sobre regimes cambiais, certo? Também irei abordar um pouco sobre como são feitos os pagamentos internacionais. Quero desde já agradecer aí pela nossa tutora Regina, certo? Por nos estar proporcionando esses assuntos, do qual é rico em conhecimento sobre a área de comércio internacional. Vamos lá? Regimes cambiais. Pagamentos internacionais. Como são feitos? Objetivo: quando se fala em regime cambial, é necessário que neste artigo acadêmico seja importante destacar a questão de como são feitos os pagamentos internacionais, para que seja entendido de forma objetiva como funciona o regime cambial. Introdução: a abordagem tradicional sobre os pagamentos procura explicar o saldo entre os balanços comerciais entre países por intermédio da microeconomia. Por esse ponto de vista, a escolha entre bens produzidos no mercado interno ou no externo é determinada pelos preços relativos. Logo, as informações relevantes para a decisão de importar ou exportar são preços domésticos, preços externos e taxa de câmbio. Na alteração da taxa de câmbio é afetado os preços relativos dos produtos entre o mercado interno e externo, chegando a induzir aumento ou redução do saldo comercial. O caminho para a redução do déficit e a desvalorização real da moeda, visando induzir o aumento das exportações e redução das importações. Com isso, a resposta dos agentes econômicos impacta na variação de preço, pois depende da elasticidade da oferta e da demanda por importações e exportações. Mas, para explicar um pouco mais sobre como são feitos os pagamentos internacionais, vamos simplificar seguindo uma breve discussão sobre os regimes comerciais. Pequeno conceito sobre pagamentos internacionais. Na prática, sabemos que os preços dos bens são expressos em unidades monetárias, em que cada país possui sua própria moeda. Vejamos, se cada país tem sua própria moeda, para que os pagamentos ocorram é preciso haver um mecanismo de transferência desses recursos de um país para o outro e uma taxa de conversão de uma moeda para outra. É daí que entra o regime cambial, porque a taxa depende do regime adotado conforme a oferta e a demanda de moeda estrangeira no país. Então, pessoal, a oferta é o resultado de todas as transações econômicas que impliquem entrada de divisas, como exportações, investimentos e financiamentos concedidos por não residentes no país. Demanda resulta das transações econômicas que levam à saída de divisas, como importações, remessa de lucros para o exterior, planejamento de juros e etc. A função do regime cambial é justamente para ter um controle entre a oferta e a demanda de moedas expostas num regime cambial. A oferta é na questão de limitar o valor da moeda, da taxa de câmbio, né? Ela evita, né, que o importador, né, que reside no país, ele tenha mais poder de compra, né? Ela tem o intuito de fazer com que o importador não tenha liberdade de comprar, né? Porque a demanda ela sempre vai ser maior, sempre vai existir mais demandas de interesse
do importador em comprar moeda, para ele poder ter poder de compra. Então a oferta ela limita, dá limites, né? Sempre aumentando a taxa de câmbio, né? Na consequência de que ela pode dar um resultado bastante favorável à balança comercial. Podemos perceber que quando as importações diminuem, é favorável que a oferta, o valor da taxa de câmbio, ela venha diminuir, para estimular o importador a comprar moedas de câmbio para poder ele importar. Então aí é um conceito baseado aos processos de oferta e demanda no regime cambial. Vejamos um exemplo de como é feita uma operação de câmbio simulada a uma transação no Brasil. Digamos que um importador brasileiro queira adquirir mercadorias da Inglaterra, do qual essas mercadorias somam um valor de 100 mil dólares. O importador brasileiro precisa pagar 100 mil dólares para o exportador inglês. Contudo, não pode fazer diretamente, e sim por meio de sistema bancário. Inicialmente, deve se dirigir a um banco comercial que realiza operações de câmbio e assim comprar os 100 mil dólares para pagar ao inglês. Porém, o preço de cada dólar é a taxa de câmbio, do qual podemos ver nesse exemplo que 3,15 é equivalente a $1, e logo esses 100 mil dólares custarão 315 mil reais. E na prática, a compra se processa da seguinte forma: o importador deposita os 315 mil reais no banco comercial e que, por sua vez, credita os 100 mil dólares em nome do exportador inglês na agência bancária situada na Inglaterra. O inglês, para receber a receita de sua importação, vai vender seus dólares, pois na venda precisa de libras esterlitas. Então ele vende os seus dólares à moeda local inglesa. A venda de dólares também é feita por uma taxa de câmbio do país inglês. E como vemos no exemplo, a taxa de câmbio da Inglaterra é de 0,6024, que é igual a um dólar, por exemplo, né? O exportador inglês recolhe, né, nesta compra um valor de 60.240 libras esterlitas, que é a moeda inglesa nesse exemplo. Uma pequena observação é que nem o importador nem o exportador manipulam a moeda de câmbio. Essa operação é feita dentro do banco comercial entre um país e outro. Todas as operações são realizadas no mercado de câmbio e não envolve deslocamento de moeda de um país para o outro. No caso da importação brasileira, o Banco Nacional não envia dólares para a Inglaterra, apenas ele credita o valor na conta do exportador inglês. No caso da exportação brasileira, os dólares são creditados na conta do exportador brasileiro. Na prática, ocorre apenas débito e crédito em contas mantidas em bancos comerciais. E encerrando esse exemplo, é bom a gente destacar a importância do papel do banco em transações internacionais. O Banco Central de qualquer país é a autoridade monetária que realiza, entre outras atribuições, o controle da entrada e saída de moedas estrangeiras, né? Seu papel, no caso, é centralizar o controle das operações de câmbio e, portanto, deve ser notificado de todas as transações de bancos comerciais que envolvem entrada e saída de moeda estrangeiras no país. O saldo dessa entrada e saída, como sabemos, recebe o nome de reservas. E essa operação, pessoal, é como se fosse uma conta de 1 menos 1, aquela famosa partidas dobradas, né, de contabilidade, né? O
Banco Central do Brasil ele credita os 100 mil dólares nas exportações. Em seus ativos, ele debita 100 mil dólares também nas importações. E o Banco Central inglês ele faz o inverso. Ele credita os 100 mil dólares em seus ativos e debita os 100 mil dólares. E a reserva de ambos, elas aumentam e diminuem conforme a sua proporção nesta operação. Bem, pessoal, espero que cada um de vocês tenham aprendido um pouco como é feito os pagamentos e operações internacionais. Nos próximos slides vou explicar um pouco sobre os regimes cambiais, os tipos de regimes cambiais. Bem, pessoal, vimos de forma prática como é feita uma operação de câmbio no Brasil. Porém, é importante destacar que uma operação como essa não é definida de forma simples. É aí que vem a questão dos regimes cambiais, do qual o objetivo é definir o valor da taxa de câmbio. Como vimos no exemplo, a taxa de câmbio é o valor dado à moeda estrangeira, que no caso do Brasil e de muitos países, a moeda de câmbio para comercialização é o dólar. O dólar em si se torna um ativo de compra e venda, se tornando uma variável muito importante, porque intermedia todas as transações entre residentes e não residentes de um país. Consequentemente, todas as contas do balanço de pagamentos são influenciadas pela própria taxa de câmbio, e isso inclui exportações, importações, entrada de capitais, rentabilidade de aplicações no exterior e volume de reserva, e vários outros fatores. No caso de uma ocorrência de desvalorização da taxa de câmbio, consequentemente, aumenta a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, fazendo crescer as exportações, a produção e emprego, mas também pode levar ao aumento do preço interno, provocando inflações que, além de problemas já conhecidos, pode trazer efeitos distributivos e perversos. Esse exemplo ilustra como é delicada a administração da política cambial, pois para cada efeito produtivo de uma medida, há certamente outro ponto negativo. Bem, pessoal, continuando o nosso trabalho, vimos como é feito o processo de pagamento, falamos um pouco também sobre as taxas de câmbio. Tudo isso se enquadra a questões de operações de câmbio. Porém, é interessante saber como são determinadas as taxas de câmbios. Existem vários fatores que são determinados pelos países, porém um deles é o mais conhecido como o regime cambial, ou seja, a regra que a autoridade monetária de um país adota para determinar a taxa de câmbio. E os regimes mais conhecidos são o câmbio fixo e o câmbio flexível ou flutuante. E aí vamos falar um pouco a respeito desses dois tipos de câmbio no nosso trabalho. Sobre o regime de câmbio fixo, o Banco Central fixa o preço de uma moeda estrangeira em moeda nacional. Serve como uma forma de conservação da moeda estrangeira em nacional, que se trata a respeito de todas as transações com o exterior e que envolve entrada e saída de divisas, que são as moedas, assim como a gente falou nos slides anteriores a respeito de divisas. Desta forma, o mercado tem que obedecer a taxa de câmbio fixa para converter as moedas. Já no regime de taxas de câmbio flexível ou flutuante, o Banco Central permite que o mercado cambial estabeleça o preço da moeda estrangeira. E para isso existem alguns fatores, que de um lado existem os agentes que dominam
a moeda estrangeira, que podemos dar o exemplo de importadores, turistas, e do outro lado também existem interesses de troca de moedas nacionais, né? Também de exportadores, como turistas, estrangeiros no país, etc. Então, pessoal, lendo sobre o assunto de regimes cambiais, a respeito desses dois tipos de regime fixo e flutuante, né, ou flexível, os países, a maioria, eles não adotam nenhum desses dois tipos de regime, né? Eles de uma forma radical, eles se adaptam, né? É o mercado que determina a forma de que eles devem agir. É a famosa lei da oferta e da demanda. A questão é o seguinte: quando a taxa de câmbio nominal é predominante e determinada pela lei da oferta e demanda, podemos dizer que é uma taxa flutuante. Já quando o governo fixa uma paridade para o valor da moeda, dizemos que é o regime de câmbio fixo. E isso é um controle diário, né? Se, por exemplo, aumentar o risco de um país não pagar suas dívidas, os investidores estrangeiros irão se mudar. Portanto, se desfazem dos seus ativos denominados em real e correm para ativos em dólar. Aí, nesse caso, eles diminuem sua demanda por real e aumentam sua demanda por dólar. Em um sistema de câmbio flutuante, em que o câmbio é determinado pela oferta e demanda da moeda estrangeira, o preço do dólar frente ao real deveria subir, ou seja, observaríamos uma depreciação da moeda nacional nesse caso, entendeu? Já na questão do câmbio fixo, né, o governo, juntamente com o Banco Central, está comprometido com uma paridade, que quer dizer o seguinte: ele não pode deixar o câmbio virar. Para isso, ele precisa jogar dólar no mercado para segurar a cotação. Ou seja, ele vende o dólar em real até que a pressão para a depreciação da moeda se desfaça. Observamos o seguinte: não é só o Banco Central e o governo que fica em poder das moedas estrangeiras. Existe também investidores que têm reservas, por isso que é um controle do governo intervir nas questões das reservas. Vejamos, o Banco Central precisa contar com um estoque de reserva internacionais, ou seja, os dólares, né? Neste caso, para assegurar a cotação, o Banco Central precisou se desfazer de parte de suas reservas. Porém, dependendo da pressão, pode ser que o Banco Central não possua reserva suficiente para sustentar a paridade pré-estabelecida, daí ele será forçado a abandoná-la. E para explicar melhor, por exemplo, se um país passa a ser considerado em um grau de investimento por agência de classificações de risco, isso gera uma entrada de capital externo. Aqui, se o câmbio for flutuante, o preço do dólar em relação ao real diminuirá. Haverá apreciação de real frente ao dólar. Em um regime de câmbio fixo, no entanto, o Banco Central precisará comprar dólar para evitar a flutuação, aumentando assim seu estoque de reservas internacionais. Na prática, muitos países adotam um sistema híbrido, que é conhecido como a flutuação suja, em que deixam o câmbio flutuar, mas praticamente intervém no mercado quando o câmbio está muito alto ou muito baixo. Então, assim, alguns países que administram sua política cambial por meio de flutuações sujas, né, estabelece bandas cambiais, ou seja, são intervalos dentro dos quais a taxa de câmbio pode flutuar livremente. E destacamos o seguinte, que quando o mercado estabelece um preço para a moeda estrangeira através da lei da oferta e demanda, seja ela fora dos limites da banda cambial, a autoridade monetária, que é o governo e o Banco Central, interfere, né, vendendo ou comprando as divisas. E para finalizar,
O governo ele precisa ter clareza de como deve ser a taxa de câmbio para adequá-la à sua política econômica. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso trabalho. Eu espero que todos estejam chegado até aqui nesse momento. Agradeço mesmo pela atenção de cada um e espero que todos tenham compreendido um pouco mais sobre a questão dos regimes cambiais. Aqueles que puderem, por favor, dê o seu joinha ali, dê a sua argumentação a respeito do meu trabalho. Obrigado, gente. Até mais.